Bom dia, Shalom Adonai. Você está comigo aqui no meu espaço, o espaço de nós dialogarmos, de nós conversarmos, de nós construirmos um conteúdo cada vez mais significativo. Você é o meu convidado a participar, se inscrevendo, dando seu like, compartilhando o conteúdo, vindo sempre estar aqui comigo. Hoje temos um assunto voltado ao pentecostalismo clássico. Vamos falar sobre o Holiness Movement, movimento de santidade, século XVII. Mas antes de entrarmos no conteúdo, eu quero te falar que eu tenho um livro de hermenêutica pentecostal que escrevi, que estourou na edição física, mas agora eu tenho ele em PDF para você que quer adquirir esse livro, quer adquirir esse conteúdo, entre em contato comigo, que eu vou estar vendendo ele em PDF para você. Vamos juntos aprender. Venha adquirir os meus livros em PDF, Teologia Bíblica, Teologia Sistemática, Educação Cristã, Evangelhos, Atos e tantos outros livros que eu tenho em PDF para nós estarmos aqui vindo a considerar para você um conteúdo de qualidade. Agora, eu te convido a assistir e participar desta aula, deste conteúdo, e se quiser ter aulas comigo, entre em contato comigo para adquirir meus livros, também o mesmo contato que eu vou te passar agora. Anote aí, 62 981 09 1777. Muito bem. Vamos, então, agora para a história. Quando se trata do movimento de santidade, que não é, consequentemente, uma história, tá? De distorções ou de concertos e desenvolvimentos e aplicabilidades únicas de padrões não ortodoxos de uma teologia ou de uma vida cristã. Mas, em vez disso, se torna um relato enquanto história, uma narrativa enquanto história de um movimento que foi o centro, tá? De uma corrente acelerada de fluxos constantes dentro da tradição cristã. A busca, claro, de trazer milhares de novos convertidos à fé, à igreja e à santidade. O principal objetivo era, então, reformar a própria igreja, levar ela a uma reforma cristã e inserir ela num padrão de santidade, um padrão de efusão do Espírito. E esse movimento que foi organizado, desenvolvido, proposto pelos irmãos Wesley, né, pelo metodismo e depois pelos anabatistas também, era um movimento, e foi um movimento que levou a igreja aos padrões primitivos do Novo Testamento. A proposta era levar e conduzir a igreja aos padrões primitivos propostos e desenvolvidos dentro do Novo Testamento. Também, dentro dessa questão, claro, havia o reavivamento, a chama, a igreja para experimentar novamente o derramamento do Espírito conforme recebido pelos próprios apóstolos no dia de Pentecostes. Então, foi um ponto focal desse esforço, até para restaurar a igreja ao seu poder, aos seus propósitos originais. Deu ao movimento, assim, um senso de missão convincente, um objetivo que era de cristianizar, de conduzir a cristandade. Quando alguém até relaciona esse objetivo com os conceitos prevalecentes desse idealismo americano, mencionando, inclusive, que lançou a América cristã em seu papel de líder, e líder destinado na própria cristianização de toda uma sociedade, pode-se entender melhor, porque os defensores da santidade viram o seu próprio papel
como muito crucial. As páginas que foram desenvolvidas dentro de uma demonstração que esse desafio para os cristãos, até para descobrir níveis mais elevados de santidade pessoal e de novas fontes de poder espiritual, numa até segunda experiência religiosa, pessoal, até como definitiva e crítica, partindo até para uma conversão cristã, uma imersão cristã, não é? Uma imersão cristã que estava inserida na proposta da revelação permanente, no impacto do evangelismo e do evangelicalismo que viesse a impactar as vidas em todos os seus sentidos e aspectos. E o contexto deste movimento, do Hollinismo, movimento do metodismo e a sua influência foi a pregação da doutrina. Muitas vezes criava-se e propunha-se uma forte divisão nas congregações e denominações, porque desenvolvia uma proposta de um avivalismo geral. Havia feito, através de todo um contexto histórico, as igrejas de orientação, principalmente metodistas, a desenvolver-se e imergir-se na proposta do evangelicalismo, na proposta da busca da santificação, na proposta do avivamento através da busca pelo batismo no Espírito Santo, e com isso, claro, o Holiness Movement começou a causar grandes impactos em todo o contexto da Inglaterra e, claro, da igreja norte-americana também. E eles eram puritanos, eles eram pietistas, eles não eram separatistas. O movimento de santidade, que foi promovido até por eles e seus sucessores, constituiu-se na sétima, podemos considerar, maior família de igrejas do protestantismo. Tá? A sétima maior família de igrejas do protestantismo. Podemos dizer que 3 milhões deles, dentro do contexto dos Estados Unidos, Canadá e também Inglaterra, foram responsáveis por fomentar, desenvolver a todo um contexto de avivamento, igrejas que pautavam pela santidade, que pautavam pelo avivamento e que pautavam pela exposição doutrinária das Escrituras. Um desenvolvimento que era marcado por tradições religiosas, como a dos Quakers, que tinha uma influência também menonita e uma influência também de espiritualidade e simplicidade, voltada, claro, para uma liberdade, voltada para princípios de ingredientes que constituíam um objetivo central de uma heterogeneidade, num sabor até que podemos considerar interdenominacional. Então, com isso, havia movimentos impactantes nesse contexto desse evangelicalismo que permitia e concedia, assim, um desenvolvimento de avivamento ainda mais preeminente. E podemos dizer até, dentro dessa proposta, dentro dessa articulação, que todo esse contexto foi de uma história de força religiosa criativa, da busca pelo perfeccionismo, da busca por uma vida consagrada, uma vida separada, uma vida voltada a princípios doutrinários, bíblicos, regidos, inclusive, dentro da proposta da própria igreja primitiva. Então, era um voltar aos padrões do Novo Testamento para ter uma igreja que conduzisse ou se inserisse dentro dos padrões neotestamentários. E essa era a visão primordial, principal, não é? Que estava por dentro de todo um contexto de desenvolvimentos e aplicabilidades e de ações desenvolvidas, regidas, geradas dentro do movimento de santidade, dentro do Holiness Movement e de todas as propostas que começaram a surgir nessa busca pelo avivamento, nessa busca
vida de perfeição cristã, de uma vida de separação, não do aspecto de um separatismo, mas sim do aspecto de se reservar para uma vida de consagração a Deus e de busca pela verdade da palavra, pela exposição e vivência da doutrina dentro da busca da verdade e de um avivamento espiritual que impactasse as nações. Essa era a verdadeira proposta do Holiness Movement.